Eu vou fazer uma. Vou começar fazendo Um a quiz, um corre... quiz, um quiz, por favor, um Não, quiz. vou fazer a correção das atividades, senão a gente vai ficar Ah, para trás, que eu não corrigi ainda. E tem bastante coisa que vocês fizeram da última vez, né? não. Ou deveriam ter feito, né? Aliás, eu não mostrei a tela ainda, peraí. Vamos lá, tela inteira. Quem que tá achando difícil o conteúdo sobre a Europa? Ou tá fácil? Ontem eu tava. Deixa eu receber alguém ali. Giovanni. O Giovanni chegou. Bom dia, seu Giovanni. Ô, Giovanni, você está aí falando do microfone ou você não tem microfone? Só para eu saber. Ele tem microfone e câmera, tá? É, deixa eu só te perguntar uma coisa, ó, Giovanni. Eu não tô vendo as tuas atividades. Tá pegando na escola ou tá colocando no on? Porque eu vejo que você participa das aulas, é bem assim ativo, mas não tô vendo tuas atividades, entendeu? Bom, vamos lá então a correção. Eu tô abrindo o WhatsApp aqui, não é o WhatsApp, não, é o on. Também não tem nada demais no WhatsApp. Vamos lá. Não. Eu passei para vocês muitas questões, né, da última tarefa que teve, porque ele traz praticamente um resumo do capítulo. Então vamos passar por todas, a partir da página que era essa contemporânea aqui, página 35, é isso? Confirme para mim aí. Você tem a apostila na mão? Aqui. Minha apostila não tá na mão, minha apostila tá na cama. Então pega lá para corrigir. Ai, tá tão longe. Cadê a tua animação da manhã? Vamos? Não, eu tô feliz, eu não tô. Eu tô feliz, mas eu tô com sono, gente. Eu acabei de comentar. Uma coisa é ser alegre, outra coisa tá disposto. Então vamos lá, comenta aí, ó. Em sua opinião, qual é o efeito mais imediato que as medidas de austeridade causam no país? Primeiro, vocês entenderam o que é austeridade? No, Não? Tá no. aqui, tava bem em cima aqui, ó. Não vi, Auste- mas pode dar uma ó, explicaçãozinha aí, ó. Eu ó, aceito. aqui, ó, austeridade, ó. É quando, sabe quando acontece uma crise, um país, por exemplo, o Brasil. O Brasil tá sempre, tá no meio de uma crise já faz um bom tempo, assim. Mas digamos que piore tudo. Aí começa a ter que cortar salário de funcionários públicos, começa a ter que diminuir a carga tributária, a carga, diminuir não, aumentar, né, os impostos, começa a ter que pegar e, digamos assim, aumentar o prazo da previdência que as pessoas pagam para se aposentar. Então, isso são medidas de austeridade. Então, ou seja, quando o governo do país ele tem que estabelecer algumas novas regras para não deixar a economia, digamos assim, não deixar o país falir. Então, essas medidas elas servem para quê? Para tentar segurar o país, a economia do país, certo? Então, quando deixa eu ver ali, ó. Minha resposta foi: ao meu ver, precisa de tempo. Dificilmente haverá uma boa solução imediata para os problemas do país. Sim, além do tempo, mas assim, o que. é, ó, a pergunta foi assim: ó, qual é o efeito mais imediato que as medidas causam? Quando eles fazem essas medidas, o que que acontece assim com a população? O que que acontece com a economia do país? Assim, é claro que vocês talvez não tenham muito ainda essa visão mais geral da economia, mas é bom vocês já irem aprendendo. Então, assim, quando um país ele desenvolve um tipo de austeridade assim, é porque ele já está quebrando, tá? Já está assim, a sua economia está indo por água abaixo, o país está começando já deve estar devendo muito
empréstimos para os bancos internacionais, enfim, essas medidas elas vão realmente causar, primeiro, vão causar um medo interno, né, vão causar problemas de desenvolvimento econômico, e aí o país, a população tem que ficar atenta com isso. E claro que a opinião é sua, não vou falar que você está certo ou muito errado, mas você tinha que falar em relação a, a essa questão da economia, principalmente, que os países que entram com essas medidas de austeridade, elas podem realmente deixar com que a população não fique muito contente, né? Aliás, ninguém vai ficar contente com essas medidas. É aquela coisa, é mexer na sua vida particular, praticamente. Imagina você só vai poder tirar R$ 500 por, por semana do banco, por exemplo. Ah, mas eu tenho uma conta que é 1.000. Te vira, vai ter que negociar, enfim. É assim que a gente tem que entender. As medidas de austeridade, ó, causam muitas vezes manifestações, as pessoas não entendem, não querem aceitar, dependendo do tipo de governo, vai ter a oposição que vai estar em cima criticando, então não é uma coisa muito assim saudável, muito simples de entender, né, no sentido da população entender. Ok? Alguma dúvida sobre austeridade? Imagina, vou dar um exemplo bem claro. O Brasil está passando aí pelo problema não só o Brasil, mas o mundo, dessa pandemia. Na prática, tá faltando assim impostos, porque muitas empresas estão demitindo, não estão tendo lucro, então não estão pagando as coisas. Quer falar, Giovanni? Coloca o microfone. Ô, professor, eu ia realmente. Eu sei que apareci aqui de repente, mas eu tava aqui na aula, só que eu tava fazendo outras coisas. Mas não fugindo do assunto. É exatamente o que eu queria comentar com o senhor mesmo. Em questão dessa crise, o senhor sabe da nota. O senhor sabe da nota de R$ 200 que vai começar a entrar nesse mês, né? Sim, sim. Pois é, eu tinha visto uma notícia, essa nota na realidade ela não vai surgir por causa da inflação que está altíssima. Ela vai surgir porque a maioria das pessoas tem até um nome específico nesse tipo de fenômeno. As pessoas estão guardando dinheiro em casa para caso aconteça alguma coisa. Elas têm esse suporte de dinheiro para se suportar, para ter um suporte. E aí, tipo, como a maioria das pessoas estão guardando dinheiro, o governo federal está gastando muito dinheiro para fazer notas de dinheiro e acaba gerando uma crise. Querendo ou não, eu acho que até a inflação aumenta um pouco. E querendo ou não, tipo, gera um declínio, mas é só para dizer que esse R$ 200 ele vai vir não é em função para tentar salvar a inflação, não. É para fazer o dinheiro rodar, porque a economia brasileira está tentando voltar ao normal. Mas como é que vai voltar ao normal se todo mundo está com o dinheiro guardado? Era isso. Mas eu queria saber com o senhor, se esse tipo de. Tem outros tipos de estratégias que participam desse plano, como no Brasil está fazendo, e como aconteceu nessa crise de 2008. Olha só, legal, Giovanna, essa pergunta sua e a sua colocação. Isso, de certa forma, é uma medida de austeridade também, né? O Brasil, o Banco Central, impor essa nova produção de uma cédula, isso é também uma medida de austeridade. Isso vocês estão vendo na prática. Por quê? Os críticos dizem que notas de R$ 200 só vão favorecer as pessoas mais da elite, as pessoas mais ricas e outras. Alguns dizem também que isso vai favorecer a corrupção, porque vai ser menos papel para guardar na mala, por exemplo, né? Menos papel para guardar na cueca, igual teve alguns tempos atrás, pessoas escondendo dentro da cueca o dinheiro, da meia, e dizem nesse sentido. É claro que o Banco Central e os outros, a economia brasileira, eles vão dizer que isso é uma medida exatamente baseada
na questão de girar o dinheiro, deixar o dinheiro girar. Só que, na prática, né, se você olhar para a tua vida, para a vida da maioria dos brasileiros, ninguém gosta de sair com a nota de R$ 200 no mercado, entende? Ninguém gosta de pegar, de ficar com 200. Se perder, você perdeu duzentão, Professor, né? Oi, pode falar. se eu tivesse a oportunidade de pegar uma, eu saía. Não, Mas só vai acontecer lá no futuro. não, mas eu digo Só assim, Santos botando dinheiro. O que que é dinheiro? R$ 200. imagina, mas, O Silvio Santos vai ficar Marcos, pobre se ele der quer dinheiro? aviãozinho de R$ 200. Exatamente, ele vai pegar, vai olhar com dó assim, mas quem pegou assim, essa nota de 200 aqui, mas não vou jogar não Vai pra vou. Globo. Ai, ai. É o seguinte, mas a gente dá risada, mas é sério, gente. Pensa numa questão assim. Imagina uma pessoa. Claro que cada um tem que cuidar da sua própria questão financeira e tudo. Mas imagina se você tá com, em vez de pegar, você pega R$ 10.000 no banco para fazer um depósito na conta de outro. Claro que hoje tudo é muito mais virtual, mas tem gente que é mais tradicional, que gosta de pegar o papel na mão, a cédula, entendeu? E aí, será que realmente, isso é uma pergunta boa, né, para um debate mesmo, a gente estudar mais essa parte da economia do Brasil e verificar, será que cédulas de R$ 200 realmente vão surtir efeito na economia, vão fazer girar esse dinheiro? Por quê? Qual que vai ser, assim, qual que vai ser o motivo das pessoas saírem gastando uma nota de R$ 200, diferenciando de duas notas de R$ 100, né? Então é meio assim, é uma colocação que o governo faz que é meio assim contraditória. Eu particularmente, eu prefiro ter notas de R$ 50 na carteira do que ter uma nota de 4 de 50 do que uma nota de 200. Até para facilitar o troco, tem pessoas que não têm muito troco. Você vai de repente, assim, numa papelaria ali, começou o dia, uma papelaria pequena, eles não têm o troco, entendeu? Estou dizendo uma questão prática, porque você vai no ônibus, pega uma nota de R$ 200, dá pro cobrador para você ver. Ele vai falar assim, espera aí, né? Desce, de tanta raiva que ele vai ter que dar um monte de troco para você. Então, é por isso que eu tô falando, se você tá Ô, na classe... professor, Oi. me lembrei daquela tiazinha que gosta de dar o troco em bala. Quer o troco em bala, né? Aí toma, umas 450 balas para você aqui. Dá 3 saquinhos de bala. Se ela me dá o troco em bala, eu vou comprar as outras coisas em bala quando eu for no mercado. Entendeu como é que é? Isso aí, então, assim, claro que existe um estudo sendo feito, mas a maioria das questões de críticos que eu estava vendo, a maioria fala que não tem necessidade alguma de se criar uma nova cédula, né? Não é o momento para isso e que isso não vai surtir efeito nenhum na recuperação econômica. Claro que tem o lado da defesa. Eu gostei do que o Giovanni estava falando ali, né? De você fazer as pessoas tirar daí o dinheiro de casa que elas estão guardando em casa, mas não vai, porque a mentalidade das pessoas ele não vai mudar por causa de uma cédula. Você só vai gastar dinheiro para produzir, entendeu? Você vai, digamos assim, você tem que ter a máquina para imprimir, a tinta da impressora do Banco Central. Você tem que ter as pessoas que vão trabalhar. Enfim, vai ter um gasto para fazer dinheiro no momento que não está propício para isso, entendeu? Então, de certa forma, essa medida não é muito plausível, não, na minha opinião. Mas isso é interessante pelo fato que a gente está falando da Europa, e a Europa sempre tem medidas de austeridade. Sempre você está escutando uma crise lá, principalmente depois de 2008, que a crise nem começou na Europa. Vocês leram lá, a crise, na verdade, ela começou nos Estados Unidos. E você vê o quanto que os Estados Unidos ele influencia o mundo. Se você tiver uma crise econômica nos Estados Unidos, você pode preparar o bolso, porque vai mexer com todo mundo. Os Estados Unidos eles têm uma influência econômica, financeira sobre o mundo inteiro, porque ele compra muito e ele vende muito também. Muita coisa que a gente compra no Brasil é importada, a gente nem sabe. São principalmente mecanismos que são direcionados para a indústria,
para a produção de outras coisas. Imagina, se você não tiver matéria-prima e ferramentas para trabalhar, aí fica complicado, entendeu? Então você tem que ter essas ferramentas. Agora, pensa bem, ontem eu estava estudando novamente sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu gosto sempre de estar estudando, revendo alguns assuntos. Se vocês já leram ou assistiram um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, percebe-se que eles pegaram um fato, claro que foi um fato assim que mataram uma pessoa importante de um império, que era o Império Austro-Húngaro, né? O Ferdinando, eles mataram ele, a esposa dele, e aí eles pegaram essa questão para fazer uma guerra envolvendo o mundo inteiro, cara. Não era só isso o problema, tá vendo? O problema não estava só pô, matou o cara, então vamos fazer uma guerra, todo mundo. Não, não é isso. Você acha que as pessoas, elas têm outras ideias? Aquele momento daquela guerra era o momento que eles aproveitaram para falar assim, ó, vamos entrar na guerra porque se a gente vencer, a gente vai conquistar um monte de colônia que tem ali, um monte de território que é do outro país, a gente pega para nós. Então as pessoas usam da oportunidade, entendeu? De crises, né, tanto crises financeiras como crises ideológicas, crises de império, para se aproveitar disso, né? Então a gente tem que saber que na Europa ali aquela crise começou, por exemplo, de 2008, porque Estados Unidos estava sofrendo uma queda, né, na sua economia muito grande. Os bancos começaram a quebrar. E se você quebrar um banco nos Estados Unidos é porque o negócio está feio. Porque eles vivem muito da parte financeira, entendeu? E aí começa a influenciar a Europa, começa a influenciar a Ásia, China, Japão e chega também no Brasil. O Brasil até segurou bem na economia. Fala, Giovanni. Ô, professor, deixa eu só perguntar uma coisa. Acho que é interessante, mas não sei. Tipo, existem estudos, a matéria de atualidades. Você não acha Sim. que é interessante, às vezes, a gente se manter informado nas matérias de atualidades, assim? Sei que a gente estuda coisa do passado, sei que a gente estuda coisa da Europa, essas coisas, mas o senhor acha que é meramente importante a gente estudar, às vezes, atualidades? Atualidades, principalmente para quem vai entrar, depois querer entrar numa faculdade, tem que estar sempre estudando, né? Tem que estar, o Enem, por exemplo, sempre o Enem coloca redações, né? Temas de Professor. redações de atualidade, e no vestibular sempre tem que estudar mesmo, tem que ler, e não leia só uma fonte, sabe, da internet que você está sempre recebendo no celular. Sabe, veja, mas tem gente que gosta de uma fonte, tipo Folha, a outra gosta do Estadão, a outra gosta sei lá, do antagonista, enfim, procure várias fontes para ver o que cada um está comentando, para a gente saber ter uma crítica sobre aquele assunto, entendeu? O João falou? Não, deixa pra lá, já foi. Não, pode comentar, não tem problema. Segue quando, deixa. Então vamos lá. Tem uma outra questão da página 40. De que maneira uma crise na Europa pode afetar economias de outros países? E aí? Eu gostaria que alguém comentasse isso. Como que uma crise lá na Europa ela influencia os outros países? Vamos fazer, fala bem prático assim, escreve aí ou fala no microfone, quem gostaria. Saiu voando. Não, é por causa que o meu irmão ele trouxe um passarinho aqui, eu ia mostrar. O passarinho ele caiu, aí meu irmão ia Ah, soltar. tá, entendi. Aí eu ia mostrar, Então, só que daí acabou, não deu. então assim, ó, para quem não fez essa questão, não conseguiu, é só você pensar, a Europa, ela também é uma grande consumidora de produtos, tá, de matérias-primas principalmente, e também é exportadora, principalmente de produtos industrializados, certo? A Europa é o berço da industrialização, foi ali que começou, na Inglaterra. E aí, se tiver uma crise na Europa, isso vai afetar. O Brasil, ano passado, ou ano retrasado ou ano passado, não lembro. Eu lembro porque eu tenho um amigo que ele tem uma empresa que vende peixe, vende vários tipos de peixe para o mundo inteiro.
É uma empresa grande mesmo, aqui de Floripa. E aí, o que que ele faz? Ele tem que fazer sempre acordos com a União Europeia, com a China. Ele vende muito para a China e Europa, mas vende milhões, sabe? Coisa de pesada mesmo. Aí, sabe o que aconteceu? A União Europeia começou a impor algumas regras muito maiores até para os barqueiros do Brasil, para coleta, né, para pesca do Brasil. Então a União Europeia falou assim, ó, se não tiver essas medidas, desde a coleta do peixe, que é ali no extrativismo, ali na pesca, né, até o armazenamento e o transporte, nós não vamos mais comprar esse peixe de vocês. Então teve uma crise interna na questão da pesca no Brasil. Muitos donos de empresas pesqueiras, né, tiveram que ir lá para Brasília, entrar numa reunião para decidir essas regras, como que o governo ia ajudar para melhorar essas regras, porque muita gente não consegue, não tem dinheiro para colocar, por exemplo, um freezer dentro de um barco, né, para manter melhor o peixe, para ter mais tempo, aliás, menos tempo de transporte desse peixe, com um barco maior, com mais velocidade, enfim, tiveram que se adaptar a essa questão nova. Senão, o que, ia acontecer? Muitas empresas pesqueiras iam falir, porque uma grande parte desse peixe era comprado pela Europa, entende? Então, isso se mexe com a Europa e os Estados Unidos, principalmente. Hoje, se você mexer na economia da maioria da União Europeia, dos Estados Unidos e da China, você mexe com a economia geral, mundial, porque vai atrapalhar bastante coisa, entende? Segunda questão, de que forma a crise econômica eleva o endividamento político de um país, desculpa, não, político não, público de um país? Como que uma crise ela vai deixar uma dívida pública maior ou não? Alguém gostaria de comentar? Vou escolher aqui, ó. Eu vou escolher esse que está aqui com a foto do Bart. Gustavo? Quer falar aí, Gustavo? Como que você acha que uma crise econômica pode aumentar a dívida pública, por exemplo, de um país? Se o Gustavo não falar, não falou e nem escreveu, não sei nem se ele tá aí. Saiu. Hã? Ele saiu? Oi, ficou com medo, Gustavo. Calma, cara. Vamos lá. Fala aí, Giovanni, já que você tá em pauta aí, ó. O que você acha? Assim, professor, eu não estudei muito bem, mas eu vou tentar é, Aham. expressar o máximo possível que eu conseguir. É, vamos à pergunta: de que forma a crise econômica eleva o endividamento público de um país? É até meio lógico, porque uma crise econômica atrapalha todo o ecossistema. A economia é muito importante para um país se desenvolver todos esses fundamentos. Como o endividamento eleva mais? Porque ele fica com dívidas. Ele fica com dívidas para pagar. E quando o país gera renda, ele vai ter que pagar a dívida e não gera riqueza. E ainda mais, ele não gera riqueza. E é porque ele vai ter que pagar o endividamento. E acaba gerando uma crise, e a crise se perpetua por longos períodos de tempo. Se eu estiver errado, então é porque eu não preparei muito bem, eu não estudei muito bem o capítulo, mas é isso. Não, mas essas questões, elas são muito abertas. Você não precisa de ter uma leitura só do capítulo, é uma leitura geral daquilo que você tem aprendido. E o teu pensamento está correto. E o que você pode acrescentar é assim, o porquê que vai ter essa dívida pública, né? Ou seja, vai ter que gerar muito mais dinheiro de onde não tem, porque está com uma crise econômica, certo? Então, o que o governo vai ter que fazer? Os estados que dependem, por exemplo, da União, que a União é a parte federal, é a parte do país, entendeu? E os estados confederados são os estados, tipo Santa Catarina, Paraná. Exemplo que está acontecendo: muitos estados têm que pagar os seus funcionários públicos. Nós, professores, por exemplo, médicos, têm que ser pagos pelo estado, porque nós somos concursados, somos funcionários públicos, servidores públicos.
para pagar essa dívida, tem que ter as pessoas que compram, que pagam os impostos em dia. Se as pessoas não têm dinheiro e não estão pagando os impostos, o Brasil vai ter que pegar dinheiro de fora do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, vai ter que fazer um empréstimo da União Europeia ou dos Estados Unidos para ajudar nessa crise. Só que ninguém ajuda de graça. Você acha que você vai lá no Trump e fala assim, tá ok, seguinte, o Trump, dá uma grana aí para ajudar, tá ok, né? Estamos precisando aqui, o Brasil tá caindo. Né? Aí, ou então na época do Lula, que enfrentou uma crise, ele chegava e ia falar assim, é o seguinte, a União Europeia, nós estamos precisando de uma graninha aí, né, companheiro? Quem sabe vocês podem dar uma grana para nós? Eles falam assim, não vamos dar grana nenhuma, vamos emprestar, né? Prestar a juro alto, tá bom? Aí, o que acontece no Brasil? Leva um juro alto nas costas, vai ter que Que pagar... otário! vai ter que pagar esses juros altos, depois de um bom tempo pagando, aí ele vai tentar recuperar, né, a sua economia. Então, o que acontece? O Brasil só vai ficar com a dívida pública aumentando se ele não tiver alguns planos de recuperação econômica, entende? Então, assim, não só o Brasil, qualquer país que não tiver um plano de recuperação econômica ou não tiver reservas, a melhor coisa de um país é ter reservas no seu tesouro, entendeu? Por quê? É igual você na sua casa. Se você tiver um trabalho, você gasta todo o teu salário, não tem nada de reserva, não tem nada guardado, aí chega uma hora que você vai ficar desempregado. Puxa, e agora? Como é que eu vou pagar essas contas? Eu não tenho reserva. Entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai emprestar no banco, vai pegar mais dívida, aí você vai demorar mais tempo para pagar e investir depois. Então, a gente tem que pensar no país como se fosse também uma administração pessoal, né? Então, isso é interessante. A dívida pública aumenta porque você tem que pegar dinheiro emprestado e, de qualquer forma, vai ter juros, você vai ter que ter, né, muito mais tempo para pagar depois. Entenderam? Pode falar, Giovanni. Ô, professor, qual é a diferença entre dívida e endívida? Endividar é o verbo, endividamento, né? Você vai ficar com dívidas, entendeu? Ah, tá. Então, endividar é o país ficar com dívidas, é a mesma coisa, ok? Vamos lá para a próxima questão. Um fator que prejudica a economia dos países em crise é a fuga de capitais internacionais. Sobre isso, analisa as afirmativas a seguir, tá? O mercado globalizado possibilita que investidores busquem lucros em qualquer parte do planeta, aplicando capitais tanto no setor produtivo como no financeiro. Tá certo, porque empresas que trabalham com a parte financeira, eles investem no mundo inteiro, ok? Eles investem, hoje tem muito mercado de ações, vocês já ouviram falar de traders? Mercado financeiro, mercado de ações, tem muita gente estudando hoje, é muito mais fácil a informação, e as pessoas estão estudando o mercado financeiro, que são os traders, né? As pessoas que trabalham com isso agora. Quem gostaria de perguntar? Eu não gostei de perguntar, não, mas é realmente, professor, é porque assim, o investimento. Eu acho que esse tipo de coisa, é só botando um ponto de vista, eu acho que esse tipo de mercado, o número de pessoas entrando no mercado de ações, eu acho que vai influenciar num tipo de, num tipo novo de economia. Acho que pode gerar um novo tipo de economia, um novo tipo de sistema. Sim, na verdade não é um novo tipo de economia, sempre existiu, né? Assim, faz muito tempo, se eu não me engano, desde a década de, de 60, 70, que começou a ter muito mais investimento no mercado financeiro. E aí o que acontece? Hoje, você vê como o Brasil está sempre assim, meio atrasado nas coisas. Hoje o brasileiro em si, ele está começando a aprender mais sobre o mercado financeiro. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, desde o século XIX, praticamente, eles já trabalham com essa questão financeira, entendeu? O capitalismo financeiro, as grandes corporações emprestando dinheiro para lucrar em cima dos juros, entendeu? Então, hoje,
o mundo está muito diversificado em relação à economia. Aquilo que você falou é importante, que parece ser uma coisa nova, mas na verdade é só algo que está sendo mais assim influenciado, está mais sendo apresentado para mais pessoas, entendeu? Mais grupos. Por exemplo, comecei a aprender a mexer com bolsa de valores. Nunca na vida que eu pensei que ia fazer isso. Então eu comecei a investir, ganhei um dinheiro com bolsa de valores. Como? Muito dinheiro? Não, porque eu não investi muito. Mas proporcionalmente, se eu tivesse investido, eu tinha ganhado dinheiro, entre aspas, muito fácil. Vou dar um exemplo. Eu investi, vou chutar um valor. Vamos falar que eu tivesse investido R$ 1.000 na bolsa de valores, comprando ações de empresas. Ações são pedaços dessa empresa, na parte de participação dessa empresa, entendeu? É como se eu pegasse lá, comprei as ações da Magazine Luiza, dá um exemplo, que está subindo bastante as ações dela. Aí o que acontece? Se eu tenho uma fração, se eu tenho uma parte da Magazine Luiza, que eu sou o dono, entre aspas, né, sou associado, se ela lucrar, eu posso lucrar com ela. Se ela estiver entrando em falência, eu vou perder meu dinheiro e posso até ainda ficar devendo, porque eu faço parte da empresa de qualquer forma. Então, existem essas questões dos royalties da empresa, que são valores que elas conseguem agregar. Agora, o mercado financeiro está muito dinâmico, muito assim, rápido. Num dia você ganha, no outro dia você perde. Num dia você ganha muito, no outro dia você perde um monte. Então tem que estudar muito o mercado financeiro para aprender todas as nuances que existem para você entender a questão de investimento, tá? Então, vocês, por exemplo, vocês estão no 9º ano, vocês são de uma geração, até tem um aluno aqui, não vou falar o nome dele, mas ele já comentou na aula, né, que ele está trabalhando como trader, está aprendendo, está estudando o mercado financeiro, né? E aí o que ele faz? Ele começou até a comentar comigo e me dar umas informações que ele está fazendo, assim, né, pessoalmente, e eu falei assim, pô, legal, mas eu não tô com tempo agora hábil para estudar isso, tal, muita coisa, porque realmente tem que estudar o mercado financeiro, não é um cassino, entendeu? Você vai lá e compra tantas ações. Ah, se der sorte eu ganho. Não é assim, é um estudo que tem que ser feito. Então o Brasil e o mundo estão a cada dia mais querendo realmente investir nessa questão financeira. Ok? Número 2, vamos lá. Os investidores internacionais, sejam eles do setor produtivo, seja do financeiro, procuram investir nos países que apresentam maior saúde econômica e que possibilitam maior segurança quanto ao retorno do capital investido e dos lucros. Também essa aí está correta. 3, um país que esteja endividado e com níveis de produção reduzidos apresenta boas oportunidades de investimentos externos. Está errado já no começo aqui. Se o país está com dívida e não tem muita produção, está reduzida a sua produção, ele não tem como investir muito bem no exterior, certo? Não tem como ele investir. Então é errado essa questão. Vamos lá. Próxima da página. Cadê? Página. Aqui. Placas tectônicas. Identifica. Aqui não sei se eu pedi para vocês fazerem. Vamos naquelas de preencher. De acordo com a evolução do PIB dos países europeus durante a primeira. Oi? Fala. Só uma pergunta. Pode Você falar. vai fazer quiz hoje? Não, acho que não vai dar tempo hoje. Tem bastante questões para corrigir. A gente faz numa próxima aula que tiver mais tranquilo. Na semana que vem é mais rápido a correção. Oi? Tá, Zé, cansado da Semana Cultural. Semana Cultural não, mas foi legal a Semana Cultural. Foi bacana, né? Isso aí foi do Jogo do Milhão. O Jogo do Milhão, então, é bacana porque é mais dinâmico assim, né? Mas a gente vai bolar outras coisas também para não ficar até o final do ano só com aula e exercício, aula e exercício. A gente vai pensar em algo também para dar uma esparecida na cabeça, né? Bom, vamos lá, só corrigir essas duas aqui, tá acabando o tempo. Então, de acordo com a evolução do PIB dos países europeus durante a primeira década do século XXI,
qual foi o ano em que ocorreu a maior retração? Para isso, consulte o gráfico da página 33. Qual a relação entre fato e crise que atingiu a Europa na primeira década do século XXI? Aqui é um exercício de análise, então você tem que analisar o gráfico para verificar para verificar a questão de, digamos assim, de entrada de dinheiro, de valores, certo? Então, cadê esse bendito gráfico? Não estou achando. Então, assim, quando você verifica gráficos, tabelas, é só uma análise que está pronta praticamente. Você só vai comentar esse gráfico aqui. Deixa eu verificar aqui, de acordo com a evolução do Página PIB. 36, professor. Página 33, né? 6. 36, o gráfico? Sim. Tá difícil aqui. Aqui, ok. Evolução. Não, isso aqui é dívida pública. É a página 33 que eu vi ali. Aqui. É esse aqui, ó, do PIB. Olha só, a evolução do PIB. Dá para perceber que alguns países aqui, por exemplo, olha a Grécia, que é o vermelhinho, olha como ela teve queda na produção do PIB durante a década de 2009 até 2013. Então, o ano que ele comenta ali realmente foi a partir de 2009. Muitos países aqui, ó, com a queda do PIB. Olha aqui essa parte do gráfico, ó, um monte com a queda no PIB. Principalmente a Grécia, o Reino Unido teve queda, esse verdinho aqui, ó. Itália também teve uma queda, e a Espanha, se não me engano, não está aqui a Espanha. Nesse gráfico não está a Espanha, mas também a Espanha teve uma queda também nessa época de 2009 para frente aí. Ok? Vamos lá. Próxima para encerrar aqui. Qual a relação entre esse fato e a crise que atingiu a Europa na primeira década do século XXI? A relação da queda do PIB e a crise na Europa é justamente pelo fato de que, quando você mexe numa questão financeira, que os países vão tendo crises, isso vai afetar a produção do PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto. É tudo aquilo que o país produz internamente que gera dinheiro. Se tiver numa crise econômica, vai automaticamente cair a produção do PIB. Né? Como se fosse assim, você tem uma empresa, se você na sua empresa compra bastante para você revender, aí aquele ano você não tem muito dinheiro, você está em crise financeira, você vai comprar menos para revender menos, então vai ganhar pouco. É isso que acontece num país. 2. Quais atitudes foram tomadas com o objetivo de conter os efeitos da crise econômica que atingiu os países europeus a partir de 2008? Então, a partir de 2008, as instituições de financiamento internacionais consideram empréstimos aos países endividados com o objetivo de promover a sua recuperação econômica, impondo medidas de austeridade. Então, é aquela coisa. Quando você tem um país que está bem economicamente, ele pode ajudar os outros, ele vai emprestar dinheiro para que depois receba até assim parcelado, enfim. Então, algumas instituições financeiras internacionais, grandes corporações, elas fazem esses empréstimos para recuperar a economia dos países. E aí, os países vão ter que colocar mais regras financeiras para não perder ali depois a questão econômica. Aí tem um gráfico aqui em relação à produção do lixo. Então vamos lá para as respostas. Eu não vou ler todos, mas vamos ver aqui a primeira. Dá uma olhada nas respostas. Em grande parte das cidades europeias, a coleta de lixo seletiva, seguindo critérios rígidos e sujeita a pena de multa para a pessoa que não os cumprir à risca. No entanto, apesar de bons exemplos, o continente ainda enfrenta grandes desafios em relação ao destino final do lixo produzido. Essa questão do lixo, ela é muito importante, principalmente na Europa, porque existem regras na União Europeia com relação às questões ambientais que são bem rígidas, sabe, bem severas. Tanto é que a Europa já explorou muito a matéria-prima e a natureza do território europeu. Então eles têm que hoje criar meios para
melhorar a parte ambiental do continente, ok? Bom, ó, as respostas aqui então é VF, VVFF. Pega o gabarito aí. Qualquer dúvida, daí vocês me chamem para conversar lá nas mensagens do positivo. E lembrando, turma, a aula está acabando agora, mas lembrando, se vocês conseguirem também entrar em contato com os colegas, peçam para eles fazerem, e vocês também façam aquela atividade que eu passei sobre o Brexit, né? Que é a saída lá da Grã-Bretanha, que na verdade é o Reino Unido, politicamente, vocês vão ter uma questão dessa lá. O Reino Unido, assistam a videoaula que eu gravei. Tem gente que não está assistindo, está fazendo atividade direto, mas eu falo de algumas coisas importantes ali na videoaula, tá bom? E aí você vai ter mais facilidade de responder as questões. Eu quero ler todas as questões. Manda para mim lá, ou faça impresso na escola, que eu quero ler realmente o que vocês estão entendendo. Não escreva, não sei, se esforce. Eu vi que teve aluno que escreveu, tem 4 questões, se eu não me engano. Ele respondeu 2 questões, né? E uma respondeu de qualquer jeito. Não é isso que eu quero, não é fazer a atividade por fazer, entendeu? Eu quero realmente que vocês sejam pensadores, discutam, assim, falem, né? Fala, João, pergunta. Ô, professor, Ah, vou voltar a repetir, tá sendo um repertório chato para mim. Eu não tô conseguindo entrar no positivo on. ah. Então eu preciso que passe as páginas das atividades, das próximas atividades. Calma aí, deixa eu tirar o vídeo da tela. Então, essa não é página, essa eu passei um texto. Então, assim, eu passei um texto, e aí eu vou colocar aqui o chat aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver se dá para passar o link. Não, não é link, não tem como, que você não tem como acessar por link, né? É o anexo, eu acho, né? Você não tá conseguindo entrar no positivo on, é isso? Só no positivo on que eu não consigo entrar. Tá, então eu vou colocar o meu e-mail aqui, ó, no chat. Daí você manda. Você tem e-mail? Yes. Eu vou colocar o meu e-mail. E aí você manda para mim, eu respondo para você o e-mail com a atividade, ok? Ok. Tá lá. Então, assim, ó, quem precisar, inclusive, professor, eu fiz, não estou conseguindo enviar pelo positivo, quer mandar por e-mail, também pode mandar, ok? Porque daí eu recebo e corrijo lá. E aí já Pronto. dou o retorno. Vou tirar um Ok? printão aqui. Ah, não, calma. Clica em cima dele que ele já encaminha. Aí Pronto, já tirei o print. então. Beleza? Falou, turma. Então, bom fim de semana para vocês. Aproveite o fim de semana para dar uma descansada na cabeça também. Depois volte segunda-feira com tudo, fazendo os exercícios e estudando. Giovanni, quer falar? Ô, professor, rapidinho. Ô, professor, rapidinho. Só despedir da turma, então. Quem quiser sair já, só vou responder as dúvidas finais. Um abraço para todo mundo. Tchau. Pode falar, Giovanni. Pode pegar outras fontes, obviamente, confiáveis, mas pode pegar de outras fontes falando sobre o Brecht, ou... Assim, não que esteja errado, vai ter bastante gente falando, bastante site falando sobre isso, não está errado não. Mas eu gostaria que você lesse, entendeu? Que eu sei que você tem uma leitura legal, eu gosto da sua visão que você está sempre assim discutindo, então isso é legal. Então o que você faz? Pode ler outras fontes, mas eu gostaria que você assistisse a videoaula que eu coloquei lá, porque eu já fiz um slide resumido e mais direcionado àquilo ali, porque você vai encontrar muita coisa falando sobre as questões econômicas e vai às vezes fugir daquilo que eu quero no exercício. O que você faz? Primeiro, assiste a videoaula, leia o texto que eu coloquei, você vai ter ali informações necessárias para responder, e aí depois, se você quiser pesquisar mais coisas, pode pesquisar, entendeu? Tudo bem, obrigado, viu? Valeu, obrigado você, ó. E façam, Giovanna, eu não estou vendo suas atividades. E às vezes eu falo, ué, você mora perto da escola, né?
Pega ali, ou então faz lá, porque não tô vendo lá. E aí eu vou ter que dar nota baixa, e eu sei que você é um bom aluno, você está sempre participante da aula, entendeu? Então, não fica com preguiça, não. Tudo bem, tudo bem. Que eu Falou? fiquei parado mesmo, fiquei cansado da rotina, mas eu vou começar de novo. Essa semana a minha Isso. mãe me cobrou mais e ela disse, não, tá bom, eu vou começar tudo de novo mesmo, tá bom? É, não